Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que o Espírito Santo possa vir trazer paz para a tua mente, para a tua alma e para o teu coração. Deus hoje ele me trouxe aqui para te dizer que muitos podem querer te julgar, mas só Deus pode fazer isso, mas pelo contrário, Ele não faz. Ele te justifica para os julgadores. Crê nisso? Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder, meditando, estudando no livro do Evangelho de Marcos. Hoje nós chegamos em mais uma parte do capítulo de número 2 e desde já eu quero te dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber nesse humilde canal para junto nós buscarmos a presença do Senhor. Amém? A partir do verso 20 que diz assim: Mas dias virão em que será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus estava sendo questionado pelos fariseus e pelos escribas por que os discípulos de João Batista dos fariseus jejuavam e os dele não estavam jejuando naquele momento. É interessante que as pessoas julgam a nossa vida assim como estavam julgando Jesus por um momento. No capítulo anterior nós vimos que Jesus ele era um adepto do jejum e sempre incentivou isso. Mas aqui eu entendo que Jesus passou 40 dias e 40 noites e os discípulos, ou seja, os fariseus, os escribas e os sacerdotes não queriam saber do passado de Jesus, mas eles estavam julgando aquele momento que o Senhor Jesus estava sendo questionado. Então eles questionaram na primeira vez, perguntando por que Jesus comia com prostitutas, publicanos e pecadores. E Jesus respondeu: Eu não vim para os que estão sãos, porque o médico só precisam de médico aqueles que estão doentes, pois eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E aqui eu começo a entender que escribas, questionadores, fariseus sempre vão ter na nossa vida. E nós iremos decidir quanto de tempo nós iremos perder com essas pessoas, porque nós não precisamos nos justificar. Então o Senhor Jesus usa uma parábola, uma história dizendo: Porventura os convidados podem ficar de jejum no tempo que o esposo, o noivo, está com eles? E eles ficaram calados porque eles sabiam que não. Pois é, e Jesus disse: Mas vai chegar um tempo que o noivo será retirado deles e eles terão que jejuar e buscar, e justamente é o nosso tempo. Aqui eu começo a entender que ainda Jesus, fazendo o que era certo, sendo um homem bom, justo, um homem que fazia o bem, sempre acharam um defeito nele para acusar. Imagine eu e você que somos pecadores. E aqui nós começamos a entender que nós não precisamos e nem podemos perder tempo com questionadores e fariseus, porque eles sempre irão buscar defeito em mim e em você. Aí eu me lembro do livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, a partir do versículo de número 5, que diz assim: O que eu quero que vocês façam todos os dias? Será que eu desejo que passem fome, curvem como um bambu e se vistam com roupa de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? Isso é que vocês acham que é jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Isso não é jejum. O que eu quero? Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, tirem de cima deles o peso que faz sofrer e ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabem com esse tipo de escravidão. O jejum que agrada a Deus é que vocês repartam a sua comida com os famintos, recebam nas suas casas os pobres e que estão desembriagados, deem as suas roupas que têm, nunca deixem de socorrer seus parentes. Então a minha luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês ficarão curados, e o seu Salvador guiará à presença do Senhor, e Deus os protegerá por todos os lados. Ou seja, aqui o profeta está profetizando para aquela geração dele. Antes de Jesus, 700 anos, qual era o jejum que agradava a Deus? E justamente era isso que Jesus estava fazendo, repartindo a sua comida com os necessitados, recebendo os desembriagados, dando roupas, abençoando. E esse era o jejum que os fariseus e os saduceus não faziam. Ou seja, aqueles que pensavam que agradava a Deus não estavam agradando, mas Jesus sabia como agradar o Senhor. Então importa para você não agradar o homem, mas sim agradar a Deus. Com a força dessa palavra,
nós iremos unir a nossa fé e buscarmos a presença daquele que tudo pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, recebe, Pai, o nosso coração, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor como um jejum, Pai. Assim, meu Deus, que a gente não possa ser como os fariseus, os saduceus, os sacerdotes que questionavam o Senhor Jesus por ter um coração de compaixão, Senhor. Não, Pai, que a gente não venha ser religioso, que a religiosidade não entre no nosso coração, não. Que o amor, que a compaixão, que o amor ao próximo possa ser, Pai, o nosso guia. Abençoa, Pai, esse lar, essa casa, essa família. Abençoa essa ovelha, Pai, fiel e leal que ora comigo nesse momento. E assim que ele possa, meu Deus e meu Pai, fazer esse jejum, que disse o profeta Isaías, meu Deus, repartir a comida com os famintos e necessitados e os pobres. Receber, meu Deus e meu Pai, os pecadores que querem se arrepender e viver uma nova vida. E não que a gente possa olhar, Pai, com olhar de julgamento para ninguém, porque nós não somos juiz. O Senhor que é o juiz, mas o Senhor não julga. Pelo contrário, o Senhor advoga, o Senhor justifica. Então, meu Deus, que a gente possa ser seu seguidor e não seguidor da religião, Pai. Eu abençoo esse lar, essa casa, essa família e profetizo saúde, bênção, paz, restituição e providência. Essa foi a nossa palavra de poder de hoje. Você gostou, se sentiu abençoado? Deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante que você compartilhe o link do nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra que é verdade, que é fiel, que é verdadeira. Amém? Nós temos um trabalho social na nossa cidade, Castanhal, estado do Pará e região, que é um trabalho de doação de cesta básica. Quem acompanha o nosso canal sabe. E eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que a gente tente, a gente não consegue ajudar todos os casos, porque são muitas pessoas. Mas com a sua ajuda, a gente vai poder abençoar mais vidas. Como é que eu faço, pastor, para me ser um ofertante, um dizimista, um semeador desse seu ministério? Nós temos o nosso Pix, que é o 91 999 24 90 08. Jonathan Moacir Silva, Bahia, Banco Digital PicPay. Você faz a sua oferta daquilo que Deus falar no seu coração. Depois você manda o comprovante nesse mesmo número, que é o mesmo número do WhatsApp. Você diz, pastor, eu fiz a minha doação, eu fiz a minha oferta, devolvi meu dízimo. Você vai mandar 5 nomes ou 5 causas se você fizer uma oferta. Se você devolver o seu dízimo, você não manda só 5 nomes, você manda 10 nomes ou 10 causas. E é uma forma de gratidão pela bênção, amém, pela ajuda que você está enviando para nos abençoar no nosso humilde e pequeno ministério. Amém? Deus te abençoe e fica na paz. Um abraço.